Em terceiro lugar, faça do dia a dia familiar um ambiente de culto. Do dia a dia familiar, da casa, que a gente é crente na igreja, mas em casa. Né? A gente veste roupa de ver Deus para vir aqui para a igreja, mas em casa. O ambiente familiar tem que ser um ambiente de culto, é o nosso dia a dia. Alguns textos só para a gente resumir. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia lhe envia-lhes saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também, olha isso, a igreja que se reúne na casa deles. No Novo Testamento, a igreja nem tinha templo, a gente nem tinha esse espaço como tem aqui. Então, eles reuniam nas casas, ok? Em lugares de perseguição, ainda hoje, em países de perseguição, também a igreja não se reúne como nós. Não tem esse privilégio. E mais, cultuar em casa não é você, então tá bom, nem preciso ir para a igreja, nem encontrar meus irmãos, vou ficar lá só eu, meu marido, meus filhos, ou eu, meus parentes. Não, não é isso. É a igreja que se reúne na casa. Ou seja, tem outras pessoas ali juntos. Ok, gente? Isso aqui nos tira de pensar naquela ideia que a gente traz, o santo e o profano. Né? Eu vejo, quando acaba o culto aqui, as crianças correndo, brincando. Dizem, né? Não é da minha época também. Antigamente, você imagina antigamente, as crianças correr dentro da igreja. Podia, gente? Isso era um sacrilégio. Não é verdade? Aí a gente fica assim... Por que isso? Porque a gente tem essa concepção, que aqui é o lugar santo. Espera aí, gente, aqui é um lugar santo porque agora a igreja está reunida neste lugar. Aqui é o altar do Senhor. Bem, o altar do Senhor, que eu saiba, é aqui, é o meu coração, a presença do Senhor em mim. Aqui são paredes, aqui é um espaço físico que se torna santo, sagrado, porque a igreja do Senhor se reúne neste lugar. Amém? Você é muito mais importante do que essas paredes, do que as cadeiras, etc. Essa é a ideia que a gente traz de santo e profano. E aí acontece o quê? Que a gente cria uma espiritualidade meio falsa, que a gente vai na igreja, né? Eu prefiro dizer vai ao culto, porque a igreja somos nós todos. Aí você vai no culto, é aquela coisa. Mostra aquele cenário todo. Isso foi muito ensinado historicamente, né, na nossa caminhada. E aí a gente vai para casa, a gente mostra a verdade, né? Aquilo que nós somos de fato. Mas aí ainda teve pregando aqui outro dia que a oração verdadeira é o quê? É mostrar a nossa verdade. Isso é a espiritualidade verdadeira. Nós não somos atores, nós somos cristãos, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus. Não somos perfeitos. Então, dentro de casa, quando o seu parente, a pessoa que vive contigo, né, fala assim para resumir, quando o seu parente erra, você faz o quê? Corrige ele, né? E ele vai te pedir perdão? Tem perdão dentro de casa ou só tem perdão no culto, na igreja? Estão entendendo, gente? É vida espiritual da mesma forma. Faça do dia a dia familiar um ambiente de culto. E não precisa nem familiar, às vezes até na igreja. Quando é culto, aleluia, glória a Deus, vamos fazer uma reunião. Assembleia principalmente, né? Vai ter assembleia, agora a gente descasca. Agora eu pego. Eu já vi gente falar assim, eu lembro uma vez que acabamos uma assembleia, logo no nosso início de ministério, aqui, aí uma pessoa chegou para mim, ai pastor, parece que a gente está acabando um culto, né? Eu falei, também, né? Porque a reunião da igreja é espiritual também. Correto, gente? Vocês estão quietinhos assim, tipo assim, isso não acontece comigo, de jeito nenhum. Gente do céu, entenda isso. Eu falo às vezes com o pai, você errou, sei lá, na hora de corrigir um filho, irou demais, gritou, sei lá, peça perdão, ensine ao filho. Gente, até corrigindo os nossos erros, nós estamos demonstrando a nossa espiritualidade. Aliás, é um dos primeiros passos, é o arrependimento. Fala, filho, eu te corrigi, eu estava muito irado, falei de forma errada, eu te peço perdão. A gente tem que praticar. Aí aqui na igreja, no culto, a gente fala, faz isso, faz aquilo. Não, gente, a gente tem que levar isso para dentro de casa. A gente tem que levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. É assim que a gente cresce.
aprendendo, colocando em prática aquilo que a gente já sabe. Eu acho que a gente sabe demais. O difícil é ir colocando em prática. Às vezes a gente está vivendo a vida espiritual igual umas pessoas que eu vejo na academia, né? Elas vão para a academia, eu tenho esse celular aqui, aí elas pegam um aparelho, fica lá assim no aparelho, né? E olhando para o celular. Aí para. Depois de 1 hora, quando eu já estou acabando o treino, ela faz de novo. Nem tá concentrada naquilo. Use o seu dia a dia. Deus está presente no dia a dia. Na hora de um problema, estou indo para o culto, tudo certinho, tudo bem que não está tudo bem certo não, porque tem uma pessoa meio irresponsável, que era para ter levado a guitarra para consertar uma pecinha que está meio complicada, entendeu? E não levou e está usando ela meio assim. Aí você vai para o culto, vai começar o louvor, ensaiou, ligou, vai começar o louvor, a guitarra pifa. Aí a gente faz o quê? Tá vendo? Deu nada, minha cabeça, que eu não fui lá, cabeça dura, que não levou o negócio para consertar logo. Né? É demônio, tudo. E tudo bem, e deu um problema, você faz o quê? Você corrige o problema. Gente, no mundo, vocês terão problemas, aflições, corrige o problema, simples. Aí vem um abençoado do antes aqui, vai lá, pega o violão, e se não tivesse violão, faz sem violão, não tem problema. E dentro de casa é assim também. Aplica, leve o seu dia a dia familiar, leva isso para dentro de casa, em nome de Jesus. Vamos